Bom dia, comunidade DCM. Sejam bem-vindos a mais um Café da Manhã do DCM. Eu sou a Sara Góes, essa aqui é a Pané, e eu quero dar as boas-vindas para você que chegou aqui cedinho, ficou trocando ideia no chat, principalmente para São Tomé das Letras, né, que abre os trabalhos aqui do DCM. A gente só entra ao vivo se São Tomé das Letras estiver presente. Você que está na cidade de Canidé, não você que conhece ou você que já esteve, você que está na cidade de Canidé, se manifeste, por favor, onde quer que você esteja. Quem está no Facebook e no Periscope, eu vou fazer aquele pedido de sempre para você migrar aqui para o YouTube. Eu vou, inclusive, colocar o link agora no chat para você participar dessa conversa aqui. Vocês sabem que hoje é o dia da Capitã Cloroquina falar, né? Então, o nosso chat já está pegando fogo aqui. Tá todo mundo com sangue nos olhos, como a gente costuma brincar. Você que já está aqui no YouTube, já fez essa migração ou já estava aqui, eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. De cara, deixa o like aqui nessa live. Vocês sabem que a gente sofre um boicote esquisitíssimo do YouTube, né? Canais progressistas sofrem esse boicote, eu vou explicar da seguinte forma. Eu não tenho o cabedal técnico para explicar exatamente para vocês, mas basicamente o que acontece é que quem faz uma análise racional e realista desse momento que a gente está vivendo, né? Os canais progressistas, eles não têm as suas lives, as suas produções entregues aos seus assinantes. Então, muita gente não recebe notificação, aliás, a maior parte das pessoas não recebe notificação de que a gente está ao vivo, não recebe notificação de que vai começar uma live ou de que tem um vídeo novo no canal. Então, isso é uma forma de boicotar. Enquanto qualquer pio que esse povo dá em canal terraplanista, cloroquiner, as pessoas recebem notificação, aqui a gente precisa da ajuda braçal de vocês. Então, é por isso que a gente sempre insiste que você deixe o like, que é uma forma de compartilhar, porque quando você deixa o joinha de vocês, isso faz o vídeo se tornar mais relevante dentro da plataforma do YouTube. Porque, infelizmente, a gente ainda depende dela, né? Quando a gente não depender mais, a gente vai parar de perturbar o juízo de vocês. Mas até lá, eu queria muito essa ajuda braçal de vocês. Compartilha a live, copia o link e joga nas redes sociais de vocês. Instagram, o Twitter faz muito essa distribuição de vídeos, mas principalmente Facebook e WhatsApp. Então, coloca lá na sua timeline, marca os amigos, chama assim como quem não quer nada, diz que está começando uma live massa agora, que as pessoas precisam conhecer, faça aquela propaganda do canal. Babe nosso ovo, né? Diga que aqui só tem gente linda, maravilhosa, joiada, rocheda e etc. Você que já curtiu e já compartilhou, aproveita enquanto eu estou falando e vai jogando esse vídeo aí nas redes sociais de vocês. Verifica também se você é inscrito, porque quanto mais inscritos dentro da plataforma do YouTube, mais a gente tem relevância também. Então, assim, é estranho o que eu estou falando, né? Porque a gente luta contra o boicote do YouTube, mas ao mesmo tempo a gente ainda depende dele. Então, apesar de tudo, é um amor bandido, né? A gente precisa que vocês nos ajudem a crescer dentro da plataforma para combater esse boicote. Agora que eu já pedi essas coisas que são gratuitas, eu vou pedir efetivamente que você tire o escorpião do bolso. Você que pode, pense na possibilidade de se tornar membro aqui durante essa live. A gente tem aqui 5 categorias de assinatura, né? Começando pela membro básico, que é R$ 2,99. R$ 2,99 é metade de uma tapioca recheada em Fortaleza, metade de uma pamonha em Goiânia, não esqueça mais dessa referência, e o preço de um cracolante em Florianópolis, que é uma coxinha estranha com um suco amarelo. A informação que eu recebi do Vinícius e eu acredito. Mas a propaganda que eu prefiro, que eu gosto de enfatizar, é sempre de membro... Opa, ficou tudo escuro. É a de membro diamante, porque ela é muito interessante para as pessoas que querem participar efetivamente da construção do canal. Então, você que está em todas as lives, que está sempre mandando superchat, que assiste assim do café da manhã até o essencial, radicalmente moderados e etc., pense na possibilidade de se tornar membro diamante. A gente sempre brinca com o membro básico e faz essa relação com comida, né? Tapioca, caldo de cana, pamonha e etc. Mas depois eu estava pensando aqui que membro diamante, Leandro, é tipo dois lanches que você pede no iFood, você vira membro diamante, né? Qualquer coisinha que você pede no iFood dá quase R$ 50. Então, se você puder, se você tiver condições, pense na possibilidade de se tornar membro durante essa live, porque é uma forma da gente também medir o engajamento.
Se você não puder ser membro, ou se você já for membro, quiser mudar de categoria, fala com a Marília, marília@dcm.com.br, mas se você não puder fazer essa migração ou não puder se tornar membro agora, você ajuda bastante a gente mandando superchat. Superchat é aquela mensagem que fica em destaque, tem um agora aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro. A sua mensagem fica em destaque e os nossos convidados acabam respondendo. Se for uma pergunta, responde. Se for uma provocação, a gente trabalha em cima dela, enfim. O seu superchat é uma forma de pautar também a discussão. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Pedir dinheiro, pedir compartilhamento. Vou colocar o Leandro aqui. Estou esquecendo só do Leandro, né? Pois é. Checklist, check. Café da manhã, check. O apresentador. Bom dia, gente. Muito bom dia. Todo mundo está chegando, dizendo de onde está chegando. Muito importante a gente saber de onde vocês estão falando, para a gente saber a dimensão do café da manhã, né? Onde a gente está, para quem a gente está falando e onde a gente está falando do Brasil e do mundo. Fico muito feliz que vocês já estejam chegando, dizendo aqui da onde estão vindo. Então, meu bom dia. Preparem o seu coração para as coisas que eu vou dizer. Tem muita coisa hoje para acontecer no Brasil, como sempre, né? Como sempre. Mas o principal é que está indo para agora de manhã para a CPI da pandemia a médica pediatra cearense chamada Mayra Pinheiro, também conhecida como Capitã Cloroquina. Eu tenho insistido, né, na minha van cruzada para ajudar os senadores da CPI da pandemia a se centrar no que é importante. Se essa mulher for hoje para o Senado e os senadores insistirem naquela elucubração infinita, né, e cansativa de números, a senhora assinou um documento de 17 de maio de 2020 enviado ao CONEP. Assim, vai para cima, tem que ir para cima dessa mulher para mostrar quem ela é, porque isso tem um efeito simbólico enorme. Aí sim, sobre as ações desse genocídio. Por exemplo, essa Capitã Cloroquina, essa médica Mayra Pinheiro, ela estava, né, junto com aquele povo lá no Ceará que estava xingando os médicos cubanos quando eles chegaram no Brasil. Eu não lembro bem a data, foi 2011. E ela estava xingando essas pessoas lá de macaco, mandando voltar para a senzala, chamando de escravos. A origem dessa Mayra Pinheiro é essa. É uma fascista da pior qualidade. É preciso deixar claro isso, porque essa mulher está à frente até agora, né, do lobby da cloroquina dentro do Ministério da Saúde. Isso é muito importante, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com essa história. Se seguirem o dinheiro da cloroquina, vão descobrir as origens do genocídio no Brasil. Essa mortandade, que tem também um objetivo político, de evitar que as pessoas saiam nas ruas e se manifestem, essa mortandade está sendo financiada por esse lobby de cloroquina e lobby de ivermectina. Isso é grana. O que está movendo esses fascistas é a doença mental deles, mas também muita grana, muita grana. Essa Mayra Pinheiro estava à frente do Ministério da Saúde daquele Tratikov, né, aquele kit de tratamento, e ela correu o Brasil receitando cloroquina, inclusive para crianças e mulheres grávidas. Olha só, é uma coisa de nível de médico nazista, médico nazista na Segunda Guerra Mundial. É Mengele, doutor Mengele, fazendo experiências com judeus em campos de concentração. Essa mulher saiu prescrevendo cloroquina para crianças e mulheres grávidas, um medicamento sem nenhuma eficiência e, pelo contrário, que está apontando que mata as pessoas. Vários desses tratamentos prescritos por essa médica, inclusive nebulização com cloroquina, tem matado pessoas Brasil afora. Há vários registros disso. E é sobre isso que a CPI tem que falar com a Capitã Cloroquina.
Se ficar perguntando se ela teve acesso ao documento da Pfizer, o memorando X, a circular Y, ela conseguiu uma liminar, desculpa, um habeas corpus preventivo, para não falar de um período muito específico. Dezembro de 2020, janeiro de 2021, sobre a tragédia de Manaus, a qual ela está diretamente ligada. Ela que coordenava foi um escritório, um comitê, uma força-tarefa que foi criada ali desesperadamente pelo Ministério da Saúde, ela que foi para Manaus, mas ela já tinha ido a Manaus para prescrever cloroquina. Então, mas ela conseguiu esse habeas corpus porque ela já está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por esses crimes. Só que esse período pequenininho, dezembro, janeiro, não diz nada. Não diz nada. Ela continuou com Tratikov e prescrevendo cloroquina e viajando o Brasil afora, cometendo esse assassinato por tabela, muito depois disso. Então, assim, ela não tem como esconder isso, porque é o seguinte, ela representa simbolicamente o que é o bolsonarismo no Brasil, uma médica branca, que apesar de nordestina se comporta dentro dos piores padrões da elite sulista do Brasil, prescreve coletivo. Bom, tem um áudio que depois eu vou pedir mais tarde para Sara colocar aqui para a gente ouvir, vocês já devem ter ouvido, quem não ouviu vai ficar surpreendido. É um áudio, foi feita a checagem ontem por várias fontes, e o áudio é a voz dela, é ela falando. Ela diz o seguinte, que a Fiocruz, que tem sede no Rio de Janeiro, ela tem um pênis na entrada. Ela fez questão de ser, é uma instituição que tem na sua entrada um formato de pênis. E que os servidores do CONEP, da Comissão Nacional de Estatística e Pesquisa, que aprova as experiências com novos medicamentos no Brasil, fazem cocô em crucifixo. É uma pirada completa dessas fanáticas religiosas, fanáticas de extrema-direita, fascistas, dentro do Ministério da Saúde, preconizando tratamento precoce e matando brasileiros. Enquanto o mundo discute vacinas, ela era a ponta de lança dentro da burocracia do Ministério da Saúde, colocada lá pelo ex-ministro Mandetta, mas mantida pelo Pazuello e pelo atual ministro Marcelo Queiroga, fazendo o lobby da cloroquina. Essa mulher tem que ser dissecada. E, se mentir, tem que sair presa da CPI. Mayra Pinheiro, médica. Eu fico pensando, quem é que coloca um filho, uma filha para ser cuidada por uma médica desse nível, né? Então é isso, ela diz que sabe por que ela diz que tem um pênis na entrada da Fiocruz? Porque a Fiocruz, quem não conhece, tem uma arquitetura mourisca, belíssima, belíssima, que tem colunas com topos, né? Que na mente dela transtornada, para ela parece um pênis. Ela diz também que na Fiocruz os tapetes são cheios de fotos de Che Guevara. Quer dizer, é uma alucinada completa, uma desqualificada completa. E essa mulher continua à frente de uma secretaria dentro do Ministério da Saúde. É isso que tem que ser dissecado. O simbolismo dessa mulher representa o bolsonarismo. Se a gente cair de novo, começar de novo aquelas longas digressões que não geram perguntas objetivas e vão deixar para ela os passos enormes para ela fugir das questões fundamentais, a gente vai cair na mesma armadilha de sempre. Então, assim, tem que apertar a Capitã Cloroquina, tem que emparedar a Capitã Cloroquina, porque ela entrega os outros. E é importante porque ela como é a operária dessa colmeia maligna, ela sabe exatamente como é o funcionamento do lobby da cloroquina dentro do Ministério da Saúde e a sua disseminação Brasil afora. Ela é a operadora desse esquema da cloroquina. Não é à toa que o apelido dela é Capitã Cloroquina. E ela é uma desqualificada e uma pirada total. Ela é uma bolsonarista de anedota. Uma figura abjeta.
E é preciso, então, dissecar essa figura para entender o que está acontecendo lá dentro. Não se pode perder essa oportunidade. Não se tem por que perder essa oportunidade. Então, eu espero que a CPI aproveite de novo esse cavalo encilhado passando na frente dela para montar e levar o povo brasileiro à verdade, né, ao conhecimento do que acontece lá de verdade. Porque, assim, não se pode esperar menos do que isso dessa CPI. Então, nós temos, assim, mais uma chance interessante. A capitocloroquina carrega consigo um simbolismo enorme do que está acontecendo no Brasil. E assim, ela representa todos aqueles pirados que ficam na frente do Palácio da Alvorada, naquele curral ridículo, com aqueles fanáticos gritando e conversando com o Bolsonaro com aquela boca podre dele, nojenta. Porque assim, o Bolsonaro ele está em profundo estado de desespero, ele não tem mais nada a oferecer ao Brasil, à população brasileira, a não ser a sua imundície física e mental. Ele não tem mais nada, não tem mais nada. O mundo inteiro lutando por vacinas, discutindo com médicos, discutindo programa de salvação nacional, de postos de criação de postos de saúde, construção de hospitais, e ele passa toda semana montando passeio de motocicleta. Fez em Brasília, fez no Rio, assim, a única preocupação dele é juntar fanáticos para gerar imagens para conteúdos do gabinete do ódio. E para manter os seus fanáticos ativados. Então, se você tirar a boca imunda do Bolsonaro, os xingamentos, né, os insultos, esses festins diabólicos que ele realiza em praça pública, aglomerando pessoas sem máscara, esses passeios de motocicleta, se tirar tudo isso, não sobra nada. Não há nada mais no governo Bolsonaro. Ele não tem um programa de desenvolvimento social, ele não tem programa de saúde, ele não tem programa de crescimento econômico, ele não tem nada. Enquanto o mundo está, todas as lideranças mundiais, os presidentes, o primeiro-ministro, todo mundo correndo atrás de comprar vacina e criar sistema de saúde para garantir apoio para as suas populações, o Bolsonaro não se movimenta em nada, é como se não houvesse mais pandemia. Ele fica organizando com a sua trupe de malucos e de psicopatas que nem ele, fica organizando passeios de motocicleta no Rio de Janeiro. Sabe quanto custou aquela brincadeira no Rio de Janeiro? Para os cofres públicos? Aquele passeio de motocicleta com idiotas e fanáticos? R$530 mil. Em apuração ainda. Foram mobilizados 1.000 policiais militares. 1.000 policiais militares foram mobilizados para dar assistência àquele cortejo de dementes no Rio de Janeiro. Há 6 meses, tem 3 criancinhas, entre 4 e 6 anos, desaparecidas no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. 3 menininhos, que sabe-se lá o que fizeram com essas crianças. E a polícia não consegue descobrir. Imobiliza 1.000 policiais para dar assistência a um cortejo de dementes, idiotas, no Rio de Janeiro, comandados por um psicopata que só se mantém na presidência da República porque este é um país de merda, com um Congresso Nacional de merda, com um poder judiciário absolutamente corrompido e dominado pelo que há de pior das classes dominantes e reacionárias do país. 3 crianças estão desaparecidas há 6 meses em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E a PM manda 1.000 policiais para tomar conta de um cortejo de dementes promovido por esse psicopata em plena pandemia, caminhando para a terceira onda, 470 mil, chegando a 470 mil mortos. Não é possível que as engrenagens da civilização não se movimentem para resolver isso. Dia 29 agora está previsto, uma manifestação em todo o país, pela primeira vez puxado pelos movimentos de esquerda. Eu espero que seja o início, o primeiro passo. Nós não vamos conseguir gerar imagens poderosas como o Bolsonaro gera nesses eventos, porque eu espero
que as pessoas se manifestem com absoluta responsabilidade, com distanciamento social, com máscara, com álcool em gel, que quem tenha comorbidades e tenha problemas sérios não vá à rua, porque não vale a pena. Mas é um primeiro passo e é um passo muito importante. Então, nós estamos assim, começando a resolver, né, essa encruzilhada em que a gente se meteu, mas ainda é tudo muito grave, tudo muito grave. Vocês terem uma ideia, só essa coisa do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu, por conta própria, né, impor um sigilo de 5 anos ao relatório sobre a Operação Acceptes, no Jacarezinho, que mataram 28 pessoas. Quer dizer, a sociedade brasileira não pode mais ter acesso às informações públicas de uma ação policial, porque eles decidiram que por 5 anos ninguém pode ter acesso ao relatório de uma invasão que está eivada de irregularidades, que obviamente está ligada a uma ação de extermínio, de Esquadrão da Morte. 5 anos. Aquela viagem para Israel, que tinha a fachada de que era para dar um spray nasal, uma comitiva enorme, já se sabe agora que eles estavam discutindo lá terrorismo de Estado com Israel. Deve estar comprando armas. Só que eles colocaram aquela viagem em sigilo de 15 anos. Eles decidiram agora que eles fazem o que querem e colocam as coisas em sigilo. E a sociedade aceita, as instituições aceitam, os poderes aceitam. A mídia trata com naturalidade. A gente precisa sair dessa encruzilhada, nós temos caminhos para sair dela, né? Só que o único caminho que se vislumbra de fato é uma solução eleitoral em 2022. Lula está na frente em todas as pesquisas, em algumas delas no primeiro turno. Mas olha só, quanto tempo será que a gente aguenta, o país aguenta, né? As bases, o tecido social aguenta Jair Bolsonaro, esses genocidas, esse desmonte do Estado até outubro de 2022, até dezembro, né, de 2022? Essa é uma questão importantíssima. Bom, mas já está aqui conosco, e eu não vou perder mais tempo, um dos nossos convidados, que é o doutor Manuel Fonseca, epidemiologista, ex-secretário de Saúde de Fortaleza, integrante dos Médicos e Médicas pela Democracia, que é do Ceará também, e vai conversar com a gente, entre outras coisas, o recrudescimento da pandemia no Brasil, com essa possibilidade de terceira onda, e, claro, o depoimento desta mulher chamada Mayra Pinheiro, pediatra também cearense, que vai depor na CPI da pandemia. Doutor Manuel Fonseca, por favor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café da Manhã. Obrigado também, Leandro, pelo convite. Nós estamos aqui à disposição. Olha só, doutor Manuel, eu queria... Hoje eu estava conversando aqui com a nossa comunidade. Hoje vai ter esse depoimento, que é um depoimento importante do ponto de vista estrutural da investigação da CPI da pandemia. Aliás, eu queria só abrir um parênteses, professor. As pessoas estão cobrindo muito punição, a CPI deve punir. A CPI não pune ninguém, tá? A CPI é um ambiente de investigação. Ela gera um relatório que é encaminhado ao Ministério Público para que haja ou não uma denúncia. Então, por isso que é muito importante a gente imaginar que a CPI é um campo de investigação. Claro que tem uma conotação política. E é nesse aspecto que eu lhe pergunto, doutor Manuel Fonseca, se o senhor acha que é possível, por esses mecanismos da CPI, pelo que o senhor tem visto até agora dessa comissão, que esse depoimento dessa médica, Mayra Pinheiro, seja relevante para que a gente tenha uma dimensão real do que tem sido essa estratégia de genocídio, de omissões e ações do Ministério da Saúde em relação à pandemia? Eu imagino que sim, viu, Leandro? Porque tem duas situações em que eu considero que a Mayra cometeu crimes contra a saúde pública, né? E crimes graves. A primeira foi no período de Manaus, em que a situação estava dramática, a população morrendo asfixiada, sem oxigênio, e a Mayra foi fazer uma divulgação intensiva, inclusive pedindo permissão
a secretária de Saúde que autorizou, para tentar convencer os profissionais médicos da atenção básica de usar o kit COVID, que é o kit, né, que dá o nome a ela, Capitã Cloroquina, que incluía cloroquina, ivermectina e outras drogas a mais como tratamento precoce. Então, eu considero que isso é um crime, porque se você estimula os profissionais de saúde do ponto de vista institucional, com a autoridade que ela tinha como secretária do Ministério da Saúde, a usar uma droga que a ciência está dizendo que é inócua para a Covid e que pode causar efeitos colaterais graves, particularmente a cloroquina pode dar problemas cardíacos, né, e a ivermectina pode dar problema hepático, né? Então, se ela está fazendo isso, ela está cometendo um crime contra a saúde pública e, ao mesmo tempo, está cometendo um crime contra a ética médica, porque o médico não tem o direito, essa história de off-label, isso é uma balela, não tem o direito de prescrever um medicamento que a ciência está dizendo que ela é inócuo, né, e que pode causar efeitos colaterais, né? Então, esse é o primeiro crime. O segundo crime, que eu considero um crime, é a Mayra ter programado, divulgado, né, inclusive nas mídias sociais, como propaganda do governo, um aplicativo em que, se o médico preenchesse esse aplicativo, terminava a orientação para que usasse cloroquina e o kit completo lá dela, que tire outras drogas. Inclusive para grávidas, né? Alguns médicos testaram o aplicativo para grávidas e para pessoas com menos de 18 anos, e o aplicativo levou a orientar ao uso do kit chamado preventivo, que incluía cloroquina, ivermectina e outras drogas. Então, isso é um segundo crime, porque você está orientando, do ponto de vista institucional, do Ministério da Saúde, que está subordinado à Constituição e às leis, um aplicativo que leva e que induz os médicos a prescreverem uma medicação não só inócua, mas que pode causar sérios problemas, particularmente com grávidas e crianças. Então, esses são dois crimes patentes, né, que a Mayra cometeu e que foi referendado pelo Pazuello. O Pazuello tentou tirar o corpo de fora, porque ele é o ministro, né? O que acontece no Ministério, ele tem a responsabilidade solidária e mesmo a autoridade, porque ele é que é o ministro, e que nada pode sair do Ministério sem o seu aval. Então, esse crime que o Pazuello diz não ser da sua responsabilidade, sim, senhor, é também. Tanto o kit cloroquina, como o aplicativo que induzia os profissionais médicos a prescreverem o kit cloroquina, né, inclusive para grávidas e para pessoas com menos de 18 anos. Então, acho que o crime é tanto extensivo, particularmente a Mayra, que ela é responsabilidade pessoal e técnica, mas também ao Pazuello, porque o que ela fez foi em nome do Ministério. E quando é em nome do Ministério, é oficial do Ministério, a responsabilidade é do ministro, sem a menor dúvida. Mas, doutor Manuel, me diz uma coisa, não essa Mayra não surgiu do nada. Ela é uma construção de personagem, inclusive, aí no Ceará. Ela participou daquelas manifestações terríveis contra os médicos cubanos. Ela é um símbolo dentro do símbolo. Os médicos do Ceará se tornaram um símbolo do reacionarismo contra o mais médico, né? E o símbolo desse reacionarismo geral da medicina do Brasil. E ela é uma figura que nasceu nesse ambiente, quer dizer, a personagem nasceu nesse ambiente. No entanto, o Conselho Regional de Medicina
no Ceará, o Conselho Federal de Medicina, têm sido extremamente coniventes. Assim. Por que, de alguma forma, por algum mecanismo, esses conselhos não barram as ações desses médicos ultra-reacionários que trabalham para governos negacionistas, que têm um comportamento ético deplorável? Por que esses conselhos atuam dessa forma? De que maneiras é possível, né, a partir de instituições como essa que o senhor faz parte, de entidades como os médicos e médicas pela democracia, isso pode ser revertido ou essa é uma situação irreversível? Não, pode ser revertido. É claro que os conselhos, nós vamos ter que fazer uma batalha de médio prazo para vencer, né? A Mayra surgiu do movimento de 2013, né? Ali que ela surgiu, naquele movimento a favor do impeachment, né? Que tinha o movimento médico Dignidade Médica, que propôs esterilizar os nordestinos, porque votava no Lula naquele tempo e nos candidatos de esquerda. Eles propuseram, inclusive, esterilizar os nordestinos, propuseram não atender pessoas que tivessem posições de esquerda. Isso é uma organização nacional chamada Dignidade Médica, que, inclusive, foi fechada pelo Ministério Público quando ele fez essa proposta de xenofobia, de propor o extermínio, entre aspas, né, pela a castração química dos nordestinos. Mário é fruto disso, né? Ela nasceu junto com ele. Uma das pessoas que estava muito perto dela é um dos organizadores desse movimento de dignidade médica, que é o Jorge Magalhães, um médico conceituado do Ceará, um grande infectologista, um grande clínico, né, que ele entrou nessa jogada. Então, ela surgiu aí em 2013, um pouco antes, mas se caracterizou aí. E participou daquele movimento a favor do impeachment. E aqui no Ceará, ela foi uma das organizadoras daquele movimento contra os médicos cubanos. Ali foi uma verdadeira absurdo e posturas antiéticas. Eu estava na Escola de Saúde Pública, cercado por aqueles médicos vociferando, inclusive um deles deu uma voadora na porta de vidro da escola, querendo quebrar a porta de vidro, né? E quando nós resolvemos sair, né, porque estava no fim da tarde, e foi feito um verdadeiro corredor polonês, com os médicos reacionários, gritando palavras absurdas, chamando os cubanos de escravos, né, de fedorentos, né, que deviam voltar para a senzala. A Mayra foi uma das organizadoras desse movimento. E foi ela também um dos organizadores dos primeiros movimentos de apoio ao Bolsonaro no Ceará, naquelas encenações que eles faziam em praça pública, né, dançando e propondo o apoio ao Bolsonaro, também foi a Mayra. E, lamentavelmente, ela ganhou o Sindicato dos Médicos. Ela foi eleita, né, presidente do Sindicato Médico, e aí fez todo um trabalho contrário à democracia, né, e a favor do Bolsonaro. Isso, infelizmente, os conselhos de medicina ainda estão impregnados do reacionarismo, desses últimos 20 anos que esse movimento de dignidade médica se fortaleceu. Nós vamos ter que fazer um movimento. Dessa vez, eles quase perdiam, a diferença foi pouquíssima, né? E nós só perdemos porque eles usaram de subterfúgios, né? Como estava na pandemia, eles praticamente impediram que vários médicos, particularmente aqueles mais idosos, né, pudessem votar, porque teriam que acessar um sistema do sindicato, e se não desse positivo, e a maioria dos médicos mais antigos davam negativo, eles teriam que entrar em contato com o sindicato. E sempre, eu fiz isso, sempre dava problema. Diz que não dá para a gente resolver, isso só vindo aqui no sindicato. Eu tive que ir ao sindicato, apesar dos meus 75 anos, né, e alguns problemas cardíacos, para poder votar. Então a diferença foi
pouquíssima, quase empate, né? Então, eles vão perder. As próximas eleições vão perder. Nós vamos nos candidatar também para o Conselho Regional de Medicina do Ceará. Nós temos um grupo aqui, além dos Médicos pela Democracia, Leandro, tem um grupo muito forte, né, que é o Rebento, Coletivo Rebento, né, de jovens médicos, assim, dos seus 40 anos, né, infectologistas, gente da atenção básica, que organizaram a chapa. Basicamente, nós apoiamos a chapa do Rebento, e que está com uma força muito grande entre os jovens médicos, né, aqueles mais jovens, né, porque os mais de 10 anos atrás estão com um grupo ligado à Mayra. Então, nós vamos vencê-los, né, vamos vencer no Conselho Regional de Medicina, e aí nós podemos punir as atitudes antiéticas, porque nós não podemos punir a Mayra por nada, mas pelo fato dela divulgar um tratamento ineficaz e que a ciência está dizendo que ele não é correto, esse aplicativo, ela deveria ser punida. Deveria ser punida, lamentavelmente, o Conselho Federal de Medicina deixou passar essa história do off-label, que é um direito médico prescrever se o paciente aceita, e não fez nada com a Mayra e nem vai fazer. Mas nós vamos ganhar essa batalha nas próximas eleições, nós vamos ganhar o Conselho Regional de Medicina, vamos ganhar o sindicato também e esperamos ganhar o Conselho Federal de Medicina para mudar essa visão atrasada, retrógrada, reacionária das entidades médicas. Tá bom, o professor, desculpa, deixa eu chamar aqui, já chegou aqui para conversar com a gente, o nosso convidado de todas as terças-feiras, que é o líder das favelas do Rio, meu querido amigo André Constantini. Constantini, por favor, seja bem-vindo, muito bom dia. Eu estou aqui conversando com o doutor Manuel Fonseca sobre o depoimento da capitã Cloroquina hoje na CPI, né, que mais uma vez está sendo visto como uma possibilidade dessa CPI retomar um pouco da sua força, né, no meio de uma crise que envolve essa questão do Pazuello e a movimentação do Rio de Janeiro. Mas eu queria falar uma coisa contigo, André, porque o Rio de Janeiro voltou de novo a ser o centro dessas discussões sobre o bolsonarismo, o fascismo, a Covid. E tem uma informação que eu queria muito discutir com você, é o seguinte, a Operação Jacarezinho, que praticamente saiu do noticiário, mas voltou hoje ao noticiário porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro decretou um sigilo de 5 anos para o relatório. Eu estava falando aqui com o doutor Manuel, na abertura, que outra coisa que eu achei gravíssima, que eu queria muito que você conversasse conosco, é que a PM colocou 1.000 soldados, 1.000 militares para dar assistência àquele evento de motocicletas do Bolsonaro. Enquanto isso, aquelas crianças continuam desaparecidas em Belford Roxo e a polícia não consegue encontrá-las. Já pensou se colocasse esses 1.000 policiais para procurá-las? Eu queria muito saber com você sobre o que está acontecendo agora. Bom dia. Leandro, eu não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo o doutor Manuel, estou conseguindo ouvi-lo, mas você eu não estou conseguindo ouvir. Eu vou sair e entrar de novo, deve ser algum problema técnico aqui, porque eu estou ouvindo o doutor, ouvi toda a explanação dele, mas não consigo ouvi-lo. Mas não está me ouvindo. E entrar de novo para ver se melhora aqui. Tá, faça isso. Só um minutinho, tá, professor? Doutor Manuel, só um minutinho, porque isso acontece muito aqui nessa transmissão, aqui na plataforma, às vezes dá um pequeno probleminha que só se resolve saindo e entrando de novo aqui para poder a gente falar. O André Constantini está toda terça-feira conosco aqui, né? Ele é liderança nas favelas do Rio de Janeiro, ele tem um trabalho fundamental, né? Junto a várias comunidades pobres no Rio, inclusive dentro da pandemia e sobre a pandemia. Ele tem uma visão, ele tem uma política socialista, né? Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas tem muito mais a vibe dos partidos comunistas, e ele tem levado essa discussão sobre uma revolução socialista como solução para o Brasil dentro sobretudo das favelas do Rio de Janeiro. E ele tem discutido muito tanto a questão da violência como a questão da Covid. Essa é uma outra questão
doutor Manuel, que eu queria também conversar com o senhor. Assim, a gente discute muito, está muito centrado no caso da CPI, nos crimes do governo, mas eu tenho visto que assim, a apresentação de soluções ela acabou um pouco interditada, porque assim, eu acho que já há uma desesperança de se apresentar soluções, seja quais forem, nesse governo. Você não acha isso? Nesse governo é muito complicado, porque ele é um genocida e um necropolítico. Ele trabalha a favor da morte, né? O Bolsonaro, ele trabalha a favor da morte, a favor do vírus. Então, o que pode amenizar um pouquinho, Leandro, é que, apesar dos pesares, esse novo ministro tem uma certa tradição, que é cardiologista, e tem uma certa biografia. É diferente do Pazuello, que era um militar completamente incapaz. Então ele fica um pouco envergonhado, o novo ministro, de não tomar pelo menos as providências que o mundo inteiro está tomando, né? Apesar dele mentir na reunião da OMS, né, exagerando o número de vacinados, porque vacinados é aqueles que já tomaram as duas doses, não é o que tomou a primeira dose. Mas ele pode pelo menos fazer um esforço de convencimento no sentido de comprar vacinas. A vacina é a única alternativa, porque o Bolsonaro, como ele é genocida, ele não vai apoiar as medidas de isolamento social, jamais. É tanto que no Rio de Janeiro agora, ele fez essa barbaridade, acompanhado do ministro que foi para a CPI para dizer que era a favor das medidas de isolamento social. Mentiroso, mentiroso. São os dois mentirosos, né? E, inclusive, vai ter algumas consequências, porque era um militar que não era mais do governo e que foi fazer uma manifestação pública, né, sem máscara, né? Então, isso tem as implicações legais do próprio Exército. Então, eu acho difícil o Bolsonaro tomar alguma medida mais avançada. Mas, pelo menos, a vacina, é possível que haja um maior avanço pelo esforço dos governadores. Os governadores estão se mexendo, estão procurando vacina como se procurasse o próprio ar que respira. Então, graças aos governadores e à pressão dos governadores, é possível que o atual ministro faça algum esforço maior para aumentar o número de vacinas e a gente possa se proteger, e não com a imunidade de rebanho, como criminosamente Bolsonaro fez em Manaus. Tá bom, deixa eu voltar aqui, por favor. Você está me ouvindo agora, André? Agora beleza, sim. Olha só, o que eu tinha perguntado para você antes, quando você não me ouviu, é o seguinte: tem algumas coisas que eu queria conversar contigo, e também sobre essa questão da Capitã Cloroquina hoje na CPI. Mas o Rio de Janeiro, que é onde você atua, o Rio de Janeiro voltou a ser o tema central da pandemia, do fascismo, do governo Bolsonaro, a partir dessa superaglomeração com motociclistas aí que o Bolsonaro com o Pazuello, mas não é só isso. Está acontecendo uma série de coisas assim do Rio de Janeiro que acho que é fundamental a gente discutir, que são todas interligadas. A Operação do Jacarezinho, que matou 28 pessoas, que já sumiu do noticiário, voltou para o noticiário porque a Polícia Civil decretou 5 anos de sigilo para o relatório. Quer dizer, os caras estão escondendo completamente da população o que aconteceu lá. Então, eu queria muito saber de você o seguinte: sim, as coisas estão. Assim, eu acho que a força da política de milícia do Bolsonaro, assim, do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, ele está fechando o cerco no Rio de Janeiro. E certamente vai fechar o cerco em cima dos movimentos sociais, dentre os quais esse que você comanda, da Favela Não Se Cala. Assim, você está vendo um recrudescimento dessa questão no Rio de Janeiro? Você acha assim, que essas coisas estão todas interligadas e que ele vai usar o Rio com ponta de lança para se manter no poder, André? Bem, bom dia, Leandro, bom dia, doutor Manuel, bom dia, Sara, bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse momento, diretamente aqui do campo de extermínio do povo negro, conhecido como Favela da Babilônia, diretamente aqui da nossa faixa de Gaza brasileira, a Favela da Babilônia, para o mundo, André Constantini dialogando com vocês. Bem, Leandro, primeiro eu quero fazer uma pontuação que a nova cepa chegou
né? Chegou no Brasil, já atingiu alguns estados, né? Isso já foi constatado, né? O estado de Manaus, também o estado do Pará e aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí o que faz o governo Bolsonaro? Ao invés de estar preocupado em criar uma barreira sanitária para conter o avanço do contágio, não. Ele decide realizar aquele evento que ele realizou aqui no Rio de Janeiro, que custou muito dinheiro aos cofres públicos. Foram 1.000 policiais que foram destacados para fazer a segurança daquele ato insano, desse genocida, desse bandido, desse miliciano. A nova cepa está aí. Como o doutor Manuel colocou, muito bem pontuado, o Bolsonaro não vai tomar nenhuma medida restritiva para conter o avanço de contágio da nova cepa, porque a pior cepa que nós estamos enfrentando no Brasil é o próprio Bolsonaro. Então, dia 29 tem ato. Até que, enfim, a esquerda institucional pequena burguesa tomou vergonha na cara e decidiu tomar as ruas de todo o Brasil. Então, é lá, é nas ruas que nós vamos derrubar esse bandido, esse miliciano, esse sociopata. É nas ruas. É das ruas que vai partir as mãos, que vai empurrar o Bolsonaro da beira do precipício, que ele já encontra-se na beira do precipício. Agora, engana-se vocês que acham que tem a ilusão que através das instituições burguesas nós iremos vencer o Bolsonaro. Para vencermos essa cepa que vem destruindo o Brasil, esse vírus que vem nutrindo a pandemia no Brasil, é só através das ruas, com muita organização e muita mobilização. Então, eu espero todos vocês que não sofrem de comorbidade, que não têm a idade avançada, que tomemos as ruas de todo o Brasil dia 29 para dar um recado ao Bolsonaro. Aquilo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta, claro, do início, que iniciou-se lá e terminou aqui no Monumento dos Pracinhas, né, no aterro do Flamengo. Ele foi vaiado, ele não teve um apoio da população, sabe? Foi um ato muito enfraquecido. Muito enfraquecido. O Bolsonaro, ele vem, esse governo vem desidratando, né? Ele vem para desgastar cada vez mais. Como a CPI não pune ninguém. Opa, acho que o André caiu, foi isso, Saragóis? Pois é, o André está com um probleminha de conexão. Acontece, aliás, esses problemas estão cada vez ficando mais frequentes, viu? A gente está sofrendo, viu, professor? Estamos sofrendo aqui uma série de ataques do YouTube, as transmissões, as audiências, está tudo sendo prejudicado por alguma razão que a gente não entendeu ainda direito, claro. Se tratam de grandes monopólios capitalistas no qual nós estamos inseridos, fazendo uma espécie de trincheira de resistência com uma narrativa completamente contra-hegemônica que eles defendem. Então é muito natural que nós desconfiemos de que alguma coisa está sendo feita contra a gente. E na verdade, muitas coisas têm sido feitas contra a gente, né? Mas vamos esperar então o André voltar. Então eu volto para conversar com o doutor Manuel para falar sobre essa questão da capitã cloroquina. Teve outra coisa que chamou muito a atenção. Vou aproveitar, se o senhor me permite, doutor Manuel. Sara, vamos colocar aquele áudio. Não sei se o senhor já ouviu esse áudio que está circulando da Mayra Pinheiro, da médica. Sobre a Fiocruz? Sobre a Fiocruz, que é uma coisa absurda. André, você voltou? Eu vou colocar só um áudio aqui da Mayra Pinheiro que está circulando, que não foi negado, fizeram a checagem e é dela mesmo, que é uma coisa absurda, extremamente simbólica sobre quem é essa mulher e sobre o que é o bolsonarismo, né? Sobre o que é a gente como esse tipo de médica dentro do governo e à frente do combate à pandemia do Brasil. Por favor, Saragóis, coloca esse absurdo aí para a gente ouvir. Eles envolvem LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão
que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda e a reforma sanitária, controlaram a saúde do país, eles dão as regras, eles mandam no Ministério da Saúde, quem fizer oposição a eles, eles começam uma guerra de destruição de reputação. O CONEP é a mesma coisa, o presidente do CONEP é nomeado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma representação popular. A gente paga para 5.000 pessoas virem para Brasília, para tirar a roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo, para você ter uma ideia. Eles envolvem LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre. Tá bom, Sara, tá repetido já. Olha só, deixa eu botar aqui de volta. Viu, André? Estava colocando isso, porque assim, o que eu estava falando hoje, aqui da abertura, é de que esse depoimento dessa mulher hoje tem um efeito extremamente simbólico, porque ela é a representatividade assim, orgânica do que é o bolsonarismo, do que são os médicos bolsonaristas, um nível de indigência moral, intelectual, de desqualificação profissional para atuar. Mesmo como pediatra, eu fico pensando quem é que tem coragem de entregar os seus filhos pequenos para uma maluca como essa, a uma fascista, uma psicopata como essa. Quem tem coragem? E assim, a formação dos médicos é uma coisa que está surpreendendo o Brasil. Assim como a formação dos generais, a formação dos médicos, assim, a desqualificação absoluta de parte dessas categorias, ela emergiu com o bolsonarismo, e a gente está se surpreendendo como é que existe esse tipo de gente dentro da medicina brasileira. É impressionante. Assim, várias pessoas já lembraram aqui, além de tudo, ela foi candidata ao Senado no Ceará pelo PSDB. Ela é apadrinhada pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que posa agora como democrata, que está aí sendo antibolsonarista, né, que está se colocando pelas forças pela democracia, querendo fazer frente ampla, mas que apadrinhou essa débil mental para ser candidata ao Senado pelo PSDB no Ceará. Quis colocar essa mulher dentro do Senado, o Tasso Gereissati, que faz parte da CPI da pandemia. Então, assim, as coisas são mais complexas, né, André? Eu queria que você voltasse a falar o que você estava falando na hora que você caiu, por favor, retoma a sua palavra. Então é isso, não é, Leandro? Eu acho que a situação no Rio de Janeiro ela é caótica, mas a manifestação que o Bolsonaro realizou aqui não teve apoio popular. Importante fazer essa pontuação. Sabe, essa manifestação foi vaiada do início ao fim. Ela teve seu início na Barra da Tijuca e teve seu término aqui no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. Teve panelaço, teve muito protesto contra essa manifestação realizada pelo Bolsonaro aqui, que, como eu estava pontuando, custou muitos recursos dos cofres públicos. Foram destacados 1.000 policiais pelo governador Cláudio Castro, que é um bolsonarista assumido, outro negacionista, né, assumidamente bolsonarista, é o representante do Bolsonaro nas eleições para o governo estadual aqui no estado do Rio de Janeiro, com grandes chances de ser reeleito, infelizmente, porque ele vem utilizando-se de uma tática que a direita vem utilizando-se para vencer as eleições para o governo do estado aqui, que é a questão da segurança pública, pautada no confronto, na política de guerra às drogas, na política do enfrentamento e na política do bandido bom é bandido morto. Tem muita adesão por parte da classe média e muita adesão nas camadas populares também. Como ele encontra-se com a máquina na mão e com o apoio do governo federal, ele tem grandes chances de ser reeleito em 22 e ele é, sim, o candidato que representa o bolsonarismo aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, você pontuou aí, Leandro, e aí eu já pontuei aqui da importância de nós destruirmos, né, a cepa que vem aterrorizando o Brasil, que não é a cepa indiana que chegou aqui, né, no estado do Amazonas, aqui no estado do Pará, também no estado de Manaus, no estado do Amazonas, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a cepa chamada Bolsonaro. Então, dia 29 tem nada. Se você não tem mobilidade, não encontra isso com a idade avançada. Hoje está difícil, hein? André, tá me ouvindo?
É. Você está me ouvindo, difícil, André? Porque eu estou aqui na casa da minha mãe, eu voltei para a Babilônia, e a internet aqui, por ser um morro e área de encosta, ela oscila muito. Botei uma internet com giga avançado, mas mesmo assim ela fica oscilante, né? Mas vamos ver aqui se dá para eu concluir o raciocínio, pelo menos dessa primeira participação. Então é muito importante a manifestação do dia 29, vai acontecer em várias regiões do Brasil. Então você que não tem comorbidade, não encontra-se com a idade avançada, vamos tomar as ruas de todo o Brasil, que vai ser as ruas que derrubarão o Bolsonaro. Agora, outra coisa, Leandro, que eu tenho colocado como pontuação, que eu acho bastante relevante, nós temos que parar de focar em nomes. E nós temos que elevar a consciência da massa, da classe operária, da classe trabalhadora e do proletariado brasileiro, para deixarmos de focar em nomes e passarmos a focar no projeto que esses nomes representam. Dentro do tabuleiro da democracia burguesa, o Bolsonaro é só uma peça. Ele é só uma peça. E ele representa um projeto, que é o projeto neoliberal, que é um tentáculo do sistema capitalista. Nós precisamos avançar na luta para que nós venhamos elevar a consciência de classe do trabalhador, do proletariado, da classe operária, e entender que não é importante somente derrubar o Bolsonaro ou destruir o governo Bolsonaro. Nós temos que derrubar e destruir o projeto que ele representa. Isso é muito importante, Leandro, porque a esquerda brasileira ela não realiza mais a luta anticapitalista. Ela está mais preocupada em realizar uma luta de manutenção da democracia burguesa, do Estado burguês, porque o Estado não é neutro. O Estado é burguês e ele faz a manutenção do sistema econômico vigente, que é o sistema capitalista. Então é importante que nós venhamos realizar essa pontuação. E o absurdo que aconteceu aqui, né, Leandro? Você me fez a pergunta sobre o sigilo imposto pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de 5 anos em relação à investigação da chacina no Jacarezinho. 5 anos. Eu espero que as instituições burguesas, a OAB, né, o STF, tomem uma providência. Sabe? Isso é um absurdo. Eles estão querendo esconder o quê? Nós já sabemos o que encontra-se por detrás dessa operação. É favorecer a expansão e o crescimento e o avanço das milícias. Todo mundo sabe disso. As operações aqui no Rio de Janeiro, realizadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, atuam somente em territórios controlados pela facção Comando Vermelho. Que existe uma intencionalidade de extinção dessa facção aqui no estado do Rio de Janeiro. E existe uma aliança para isso. PCC, TCP, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Estado, trabalhando para a extinção do Comando Vermelho, para favorecimento da expansão e o crescimento das milícias que fazem parte, Leandro, do projeto político da extrema-direita, de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. E o Rio de Janeiro, como você pontuou muito bem, Leandro, é um laboratório. Se der certo aqui, eles expandirão esse projeto político para todos os estados e todas as regiões do Brasil. Agora, como que nós iremos combater isso, Leandro? Essa que é a grande questão. Com nota de repúdio? É com nota de repúdio, esquerda pequena burguesa? Como nós iremos combater isso? Nós temos que nos organizar para combater esse crescimento. Eles têm armas nas mãos, têm um poderio bem. Hoje está difícil. Deixa eu voltar aqui com o doutor Manuel, que a gente tem muita coisa para conversar. Também eu queria te perguntar uma coisa. O senhor acredita no potencial dessa CPI para colocar nos termos corretos o que houve no Brasil em relação à Covid? O senhor acha que essa CPI tem o poder e a força de dar ao país a consciência sobre o que tem acontecido em relação ao governo e à pandemia no Brasil? Leandro, a CPI, ela, pelo menos a maioria dos membros da CPI, eles têm uma posição claramente a favor da vida, né, e claramente contrário à política genocida de Bolsonaro. Isso é claro. Né? Pode ter gente do PSDB ou de outros partidos, mas a maioria, parece que são 9 dos participantes da CPI, eles querem fazer justiça às 400 mil mortes do Brasil
indicando quem são os responsáveis. Algumas coisas estão começando a ser vislumbrada. Aquela colocação feita dos áudios do Bolsonaro para o país inteiro, né, feito pelo... Parece que foi um deputado do PT, parece. Né, ali é um negócio muito importante, porque o Brasil todo está acompanhando essa CPI. Né, de repente, se desmoraliza o Pazuello, botando um áudio do Bolsonaro dizendo que a vacina transforma em jacaré, que é contra a compra da vacina chinesa, que não vai comprar nenhuma vacina, que máscara não serve para nada. Isso dentro de uma CPI que o Brasil inteiro está acompanhando. Então, pode ser que, pelo menos, desmoralizar e fustigar Bolsonaro cada vez mais, ele está cada vez mais se desmoralizando. Né? E aqueles áudios lançados na CPI pode produzir um efeito legal. Pelo menos o presidente disse que vai fazer um relatório que possa incriminar as pessoas, particularmente aquelas, no caso é o presidente Bolsonaro, que não comprou vacinas em tempo. Que isso estão fazendo os cálculos das mortes que poderiam ser evitadas se as pessoas fossem vacinadas desde o período que houve a oferta em agosto do ano passado. Então, existem mortes que podem ter sido causadas pela omissão clara do presidente da República e do ministro. Então, eu acho que, nesse sentido, se o nosso Supremo, ou quem vai avaliar, acho que é o Ministério Público, se eles tiverem fibra, eles poderão iniciar uma denúncia do Bolsonaro e iniciar um processo de impeachment, eu acho, porque a denúncia tem que ir para a Câmara, né, no sentido de que ele cometeu crime de omissão e de ação. Né? A ação dele é a omissão de não comprar vacina, de ação de lutar contra as medidas de proteção. Eu tenho essa esperança ainda, porque a maioria dos membros da CPI está com essa visão de proteção da vida, de ser contra as atitudes genocidas do Bolsonaro. Né? E outro destaque interessante, só porque me permite, claro. é a posição das mulheres. Né? As mulheres são bravas. Né? Quer dizer, mesmo não participando dos membros da CPI, elas têm uma posição muito firme, mesmo participando de partidos diferentes, mas são uma posição unificada em defesa da vida, a favor do distanciamento social, contrário às atitudes genocidas do presidente da República e do ministro da Saúde, que é o seu representante. Doutor Manel, só uma outra coisa. O que o senhor achou dessa parceria Tasso Gereissati e Capitã Cloroquina? Tasso Gereissati se colocando como antibolsonarista, dizendo que é um governo de psicopata, que tem que, né, se colocou como mas ao mesmo tempo se aliou e apadrinhou uma mulher como essa Capitã Cloroquina. Assim, qual que é essa relação política do Tasso? O que o senhor acha de um homem como Tasso Gereissati apadrinhar uma figura deletéria que nem essa Capitã Cloroquina? Qual que é essa relação aí do PSDB do Ceará com essa doida? Então, a Mayra, o Leandro, ela saiu do PSDB. Né? Ela era tão ruim que nem o PSDB suportou. E ela engana, sabe? Ela tem uma voz mansa. Né, eu participei de um debate com ela no jornal, no Rádio Povo. Né? É uma pessoa aparentemente, né, afável. Né? Então, ela engana, e enganou aqui. Mas ela assumiu posições tão reacionárias que ela mesma se retirou do PSDB. Né? Por isso que talvez o Tasso tenha tomado essa posição na CPI, no sentido de não defendê-la, porque ela se filiou, parece que, ao partido que era do Bolsonaro anteriormente, porque ela nem do PSDB, que é um democrata de direita, ela suportou, né? Porque ela é de extrema direita, ela é do reacionarismo fascistoide. Né? Esse vídeo sobre a Fiocruz é de uma baixeza que ninguém consegue entender que uma médica pediatra é capaz de
fazer tanta baixeza como ela fez do ponto de vista histórico, ético, né, e de defesa do SUS, com esse vídeo que ele fez sobre a Fiocruz, que é um bando de mentira. Então, eu acho que ela tá caminhando para o que há de mais reacionário e mais atrasado no país, que são os bolsonaristas doentios e convictos. Né? Eles são doentios e convictos. Eu vou pedir só um minutinho da paciência de vocês, que eu preciso fazer aqui uma propaganda, doutor Manuel, para pedir dinheiro e falar das coisas que a gente está fazendo. Mas antes até de fazer isso, eu vou já, para eu não esquecer, porque eu quero conversar isso depois com o André Constantini. Ontem teve uma entrevista muito legal, muito interessante com a presidenta Dilma, aqui no meio-dia, com o Kiko Nogueira e o Pedro Zambarda. A Dilma as lives estão fazendo muito bem para apresentar a Dilma, que ela tá treinando a falar, então ela está falando muito melhor, ela está colocando, tá sabendo utilizar o humor, a narrativa dela está se tornando muito mais clara, a narrativa que sempre foi muito confusa, e por isso sempre foi muito criticada, sempre virou muito meme e tal. Mas eu tenho a impressão que o hábito de participar de lives, eu sei porque eu também passo por esse processo, acho que todo mundo que está em lives passa por esse processo. Uma hora você fala com muito mais fluidez, o raciocínio vem muito mais rápido, os fatos se encadeiam de uma maneira mais fácil. Então, eu acho que isso está acontecendo com a Dilma, acho que isso tem sido ótimo para ela. Mas ela falou uma coisa que me deixou na hora encastetado, me deu vontade de entrar na live para discutir isso, mas já era tarde, eu estava fazendo almoço, não consegui. Ela disse que o Renan Calheiros não é golpista, nunca foi golpista, que não pode se chamar de golpista. Inclusive, eu fiquei tão intrigado com isso que eu fui procurar, falei, será que eu tenho falado isso o tempo todo? Será que eu estou mentindo? Estou me equivocando? E o Renan Calheiros não é golpista? Aí eu fui procurar as matérias do impeachment, onde todos aparecem que o Renan é golpista, que ele votou pelo impeachment da Dilma, que ele trabalhou pelo golpe da Dilma. Então, assim, eu juro que eu não entendi, eu queria até depois ouvir o André Constantini, que é do Partido dos Trabalhadores, talvez possa me dar uma visão mais alentada dessa história. Me pareceu uma tentativa bastante forçada, né, de se aproximar simpaticamente do Renan Calheiros agora por conta da posição que ele tem na CPI e das posições que ele tem tomado contra o Bolsonaro, que tem sido importantes de fato. Mas dizer que ele não é golpista, que ele nunca foi golpista, que ele não pode ser chamado de golpista, eu achei uma coisa absolutamente despropositada. Eu tenho muito medo, viu, André, depois eu vou conversar com você sobre isso, desse tipo de narrativa, de que dentro das circunstâncias você faz uma revisão histórica quase que automática para garantir ganhos políticos também automáticos. Eu acho isso temerário. Renan Calheiros está tendo uma posição importante, está tendo uma posição antibolsonarista, mas ele é golpista, e digo mais, a qualquer momento ele pode mudar de lado. Pode estar mudando de lado agora. Já pode ter mudado de lado e a gente não sabe. Tem que ter muito cuidado com isso. A presidenta Dilma, claro, é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, né, tem as suas razões para fazer esse tipo de defesa, não sei qual é a relação pessoal dela com o Renan Calheiros e tal, mas dizer que o Renan Calheiros não é golpista, que não foi golpista, que não pode ser chamado de golpista, aí, como dizia meu avô Tito Força, aí também é demais também. Mas deixa eu aproveitar aqui rapidinho que o doutor Manuel Fonseca vai ter que sair às 10 horas e a conexão do André Constantini está difícil. Eu queria pedir o seguinte, a gente continua aqui na nossa luta por novos membros, por superchats, enfim, por super stickers. Está havendo um arrefecimento muito perigoso dessa participação da comunidade. Eu tenho falado isso todo dia eu reparo, todo dia isso me vem à cabeça, todo dia isso assombra as lives do DCM, muita gente está participando, né? Em dias de CPI, a audiência naturalmente cai, que as pessoas já estão migrando para a TV Senado, já estão se preparando para ver. Hoje tem a Capitã Cloroquina, que por si só é uma coisa curiosa, né? Uma mulher, uma pediatra, uma médica que se comporta como uma monstra, né? A médica e a monstra, a Capitã Cloroquina. Ela vai ser importante para a dinâmica de investigação da CPI, então é natural que caia a audiência, mas não é natural que caia a participação solidária de vocês com o Café da Manhã.
nem com nenhuma outra live. Está caindo isso, assim, eu sei que também tem a ver com o dia. Hoje é 25 de maio, já é o final do mês, está todo mundo sem grana, mas eu repito, essa é uma percepção, se for essa percepção de que eu não vou doar porque hoje é final do mês, é uma percepção exagerada, porque a gente está pedindo aqui uma participação em escala. É uma solidariedade em escala. Tem super stickers de 80 centavos. 80 centavos é possível ser doado em qualquer situação. Você pode se tornar membro, está aqui no nosso cartaz, da Sara Góes, né, baseado na obra imortal do Romero Brito, está aqui escrito membro básico, R$ 2,99. Eu e Sara, a gente fica procurando, sabe, coisas no mundo material para fazer uma comparação de quanto você gasta com outras coisas por R$ 2,99 por mês, tá? Por mês, não é por dia, não, por mês. Essa é uma caixa de fósforo por mês. É possível se tornar membro com uma caixa de fósforo por mês, mesmo no final do mês com o salário já minguando. É possível. E é possível você fazer isso porque você tem que pensar nessa ação como uma ação solidária. Não é um investimento, isso aqui da Bolsa de Valores. Os superchats, eles são também ação solidária, a gente precisa que vocês mandem ele, não é para que eles sejam lidos, eles serão lidos. Mas não é um privilégio, quero muito deixar isso claro assim. Você não se torna um privilegiado porque manda superchat, você se torna um agente de solidariedade, como muitas outras pessoas são, de outras formas aqui. Então, nós estamos juntos nessa empreitada, a gente precisa muito da ajuda de vocês, mas precisamos muito de membros. Né? Lembrando que a nossa meta aqui, ó, olha aí, a Macunaína Macis, 99 centavos, um super stick, 99 centavos, tá? Mandem super sticks à vontade de 99 centavos, que para a gente é super importante. Mas mandem superchats também. Quem tiver um pouco mais, manda um pouco mais. Mas se tornem membros, porque é o seguinte, nós temos uma meta, repito, muito singela aqui, de 5 membros por live. 5 membros por live. Acho que hoje só teve 1 até agora. Né? Eu não sei se hoje vai ser o dia terrível que assombra todos nós aqui no café, eu e a Sara no café da manhã, de um dia fechar aqui o barraco e ter menos de 5 membros. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Né? Nunca, até hoje me pouparam do vexame de morrer tão moço. Eu espero que hoje não seja esse dia macabro que a gente espera aqui, com uma terrível ansiedade no coração. Tenho certeza que não será. Então, tornem-se membros. Tem vários tem vários preços para você se tornar membro. Tem por R$ 2,99, R$ 7,99 bronze, R$ 14,99 prata, R$ 39,99 ouro e membro diamante, que é um estilo de vida maravilhoso. Você ganha essa camiseta aqui, ó, do DCM, você ganha uma caneca, não essa aqui que é minha caneca personalizada do DCM, mas você ganha uma caneca e você participa do nosso grupo de WhatsApp, conversa com todos os trabalhadores e trabalhadoras do DCM, que inclui os moderadores, os jornalistas, os historiadores, os designers, enfim, todas as pessoas que trabalham e fazem do DCM esse site fantástico que ele é, e essa central de argumentos utilizada nas redes pelos nossos, né, pela nossa comunidade, mas isso tem um custo. Isso custa dinheiro, ó, custa din-din. Temos que pagar as contas aqui. E assim, não temos patrocínio. Eu estava vendo aqui o UOL, vi uma matéria grande chamada assim, Gil do Vigor. Gil do Vigor é aquele rapaz do BBB, um economista. Estava no BBB, bota assim, economista gay faz campanha publicitária para banco. Ele conseguiu, quer dizer, se coloca como meta de vida uma pessoa, um economista, aliás, um economista de alto nível, o cara foi doutorado na Califórnia e tal, fazer propaganda para banco. Vocês acham que vão chamar Leandro Fortes com essa cara para fazer propaganda para banco? Só se fosse para aquela propaganda do Bamerinos, que tinha um cara parecido comigo, mas ele já morreu faz muito tempo. E eram outros tempos. Não vão chamar o Leandro para fazer propaganda, vão chamar a Sara Góes, que é obviamente muito mais bonita do que eu, mas também não vão chamá-la, porque a Sara Góes é comunista. Não vão chamar a Sara Góes para nada, nem a pastelaria lá de Aldiota chama ela para fazer propaganda, porque ela é comunista. Quem é que vai dar dinheiro para comunista? Vocês, que são doidos, vão dar dinheiro para comunista. Então, por favor, esses comunistas aqui, né, daqui a pouco vai ser todo mundo preso, não se preocupem não. Mas enquanto a gente está no ar, enquanto a gente faz essa trincheira de resistência aqui, e que ela tem custo, a gente precisa da ajuda de vocês. Se vocês não mandarem dinheiro,
né? É aquela história, é o filho pedir dinheiro para o pai. Não vai parar. Não vai parar porque você quer que pare. A gente não tem de onde tirar. Então precisa de dinheiro de vocês. Precisa de novos membros. Estamos com 4 mil e poucos membros, não é isso, Sara? A gente precisa chegar até 10 mil membros no final do ano para poder enfrentar a guerra. Continuamos sofrendo vários assédios judiciais, processos judiciais, tentando asfixiar financeiramente o site. O YouTube agora, não satisfeito em tirar a audiência, está tirando dinheiro. Meteu a mão aqui, tirou quase 30 mil reais, alegando direito autoral por transmissão da CPI da pandemia. Transmissão de uma TV pública, TV Senado. O cara vai e arranca o dinheiro, isso não tem para quem reclamar, porque não existem seres humanos para você falar, não tem um gerente. Você tem que entrar no aplicativo e mandar mensagens que vão ser recebidas por um robô que ninguém sabe que. Você não tem saída. A nossa saída é vocês. Né? Então, estamos com a audiência baixinha hoje, 1.121, baixinha, baixinha para o comum, né? Mas mais de 1.000 pessoas nos vendo ao vivo, a audiência maravilhosa. Mas participem mesmo, de verdade, mandem superchats, mandem super stickers, mandem dinheiro para a gente. Mandem algum dinheiro para a gente. Tá bom? A gente precisa desse dinheiro para se manter de pé. E se tornem membros. Sem membros, nós não temos receita fixa. Sem receita fixa, não tem planejamento. Sem planejamento é o caos. É o combate à pandemia pelo governo federal e Ministério da Saúde. É o caos. Não temos dinheiro, não tem receita fixa, não tem planejamento. Estamos preparando um membraço, hein? Estamos preparando um membraço. Vamos fazer um dia aí para todo mundo se tornar membro do DCM e a gente dá uma respirada, porque senão, gente, vai ser daqui para pior. Agradeço muito que todos estejam aqui colaborando, né, que mandem essas suas ajudas. Claro, quem tiver sem dinheiro, olha agora aí na sua tela, vê se você está inscrito no canal. Tem uma jornada de engajamento que nos favorece muito. Se você se inscrever no canal, se você der um like na nossa live, se você compartilhar essa live com todo mundo da sua vida, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos de aba 4, você também está ajudando. É quase como colocar dinheiro aqui também, porque melhora a nossa audiência. Mas o que a gente precisa de verdade, não vou mentir não, viu? É din-din, é grana. Não é muita grana, é o que você puder passar, mas assim, a comunidade funciona, vocês ficam nos assistindo, eu trabalho aqui, a Sara trabalha aqui, eu passo informações, os convidados vêm, a gente gasta nosso tempo, né, aqui e tal, e vocês, a contrapartida é a participação, a crítica, o elogio e a ajuda financeira. Então, quem puder agora, nesse momento, estar colocando algum dinheiro para a gente, se tornando membros. Só temos um ou 2 membros ainda, preciso de 5 membros. Eu não posso encerrar a live se não tiver 5 membros. Então, por favor, me poupem do vexame de morrer tão moço, tá ok? Eu vou chamar de volta, então, por favor, aqui os nossos convidados. Vou tirar aqui o quadro do Leandro Esperança e chamar a Sara Góes. Sara Góes, onde quer que você esteja, por favor, apareça. Muito bom dia. Sara Góes, eu estava reparando uma coisa. Ali atrás tem aquela cadeira vermelha interessante, bonita, assim, também estilo Romero Brito, onde a Pané fica deitada, a gatinha fica dormindo, mas eu vejo que em cima dela tem um quadrinho do Romero Brito e à esquerda parece que também um quadro maior do Romero Brito. Então, assim, a sua adoração praticamente à obra de Romero Brito é uma coisa que salta aos olhos, não é verdade? Leandro está tentando me deixar constrangida na frente do Dr. Manuel. O Dr. Manuel é mentira dele, não sou fã de Romero Brito. Pelo amor de Deus. Você nem sabe se o doutor Manuel é fã do Romero Brito, aí falando que você está. Nada, certeza que não é. Esse quadro aqui é da Maíra Ortiz. Maíra Pinheiro. Não, Maíra Ortiz, artista recifense que se formou aqui em Fortaleza. E esse aqui, olha como eu estou craque em apontar coisas, esse aqui é da Tereza de Quinta, do Coletivo Ácido, que é um artista aqui de Fortaleza. Está na lista aí das 40 maiores artistas do mundo hoje em dia. Do movimento romerista, né? Eu conheço. A inspiração dela é mais para Aldemir Martins. Enfim, já fiz a propaganda das minhas amigas lindas e maravilhosas aqui, que eu sou dessas, tá? Tá bom. Vem cá, vamos, por favor, ver o que tem de superchats, ver se o nosso apelo por novos membros está sendo certo, pelos apelos de superchats, enfim. Vamos ver o que tem, Sara Góes, porque a gente está cada dia tendo que rastejar mais aqui pela manhã para pedir dinheiro para esse povo. Está difícil, viu? Daqui a pouco eu vou pedir, eu vou emitir boleto.
e mandar logo cedo para todo mundo aqui. Né? Vamos lá, por favor. O que nós temos de superchat? Perguntas aí para o doutor Manuel e para o nosso querido amigo André Constantino. Eu estou lembrando da história dos malabares que você disse que vai fazer no... Vou ficar igual a sinal de trânsito aqui, jogando malabares e pedindo dinheiro para vocês de manhã. Vai dar super certo esse membraço, vai ser massa. Vamos lá, vou ler todos os superchats. Não são muitos, né? O pessoal não está contribuindo muito hoje. Inclusive, eu queria avisar que a CPI vai ser transmitida sim, vai ser nesse mesmo link. Então, vocês não vão sair daqui, tá? Vocês são nossos reféns hoje. O Rodrigo Duarte, ele abre os trabalhos falando assim: bom dia, pessoal. Iguatemi, Mato Grosso do Sul, todas as manhãs aqui. Vou virar membro para não sentir mais penetra na festa depois do Leandro Esperança. Olha aí, boa. A Ieda Couto manda um superchat falando: bom dia, lindos e lindas. A Marta Corrêa de Oliveira fala: estou no Rio de Janeiro. Amo vocês. Estou muito preocupada com o sigilo de 5 anos para o relatório da chacina do Jacarezinho. É muito triste, isso é muita injustiça. A Eliane Carnesques fala assim: Sara, canta aí, boi, 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 boi da cara preta. Pega o Bolsonaro e devolve pro capeta. Tadinho do capeta, gente. O Enio Barroso Filho fala assim: médica formada pela Unigado. Só pode dar ruim, falando da Mayra, né? O Luiz Eduardo Simões de Souza manda um superchat falando assim: vai falar que ela é do Tasso ou não? Falamos, né? A Cecília Maria fala: estou torcendo pelo Grupo Rebento. É um grupo muito bonito, inclusive a doutora Liduína Rocha, ela frequenta aqui o DCM, ela já participou de várias lives. A Yolanda Nolasco Lopes manda um superchat em silêncio, a gente agradece. O Jurandir Júnior fala: não fique falando onde você está, André, é perigoso. Dia 29 nas ruas, força DCM. O pessoal, inclusive, está querendo a opinião de todos vocês sobre essas manifestações do dia 29, tá? A Neide Albuquerque fala: Fonseca, um cheiro. Esse corre sangue revolucionário na veia, lutou contra a ditadura, é um médico muito humano, beijos. O Edilberto Teixeira Pires fala: André, gente boa, pegou a visão? Tô aguardando o teu contato, tudo bem? André, se você me permitir, eu passo aqui no chat para ele, senão a gente... Posso? Tá, vou passar. A Isabel Gomes fala que não foi golpista, mas batalhou por manter os direitos políticos da Dilma, entendeu, Leandro? Ele foi golpista, mas ele batalhou para manter os direitos políticos da Dilma. Golpista meio golpista, então. Meio golpista. O João Fernandes fala: Leandro, eu sou membro e colaboro no chat também. Abraços. O Sérgio Aguiar fala: bom dia, vai aqui minha contribuição de fim de mês. Eu também sou um membro básico. A Maria José Alves fala: convidem o Hélio Luiz. A Ana Abreu fala: eu amo a presidenta Dilma, mas declarar que confia no golpista Renan Calheiros não tem acordo com essa ideia. A Córdova Cris manda um superchat bastante generoso em silêncio, a gente agradece. O Fábio de Sampa fala: para ajudar os comunistas do DCM na cadeia. Que massa! E aí, enquanto eu lia, chegou mais aqui. A Maria Valente fala: para manter a voz da liberdade sempre. A Cris Butner provavelmente mandou um gatinho. Eu vou mostrar os desenhos no final, tá, gente? O Thiago Andrade fala: Sara é prima do Romerinho. Romerinho Brito. Fígado. É mesmo, nunca mais. E o Romerinho, hein? Por onde anda? Aprontando muito? Aprontando muito, provavelmente. E Romero é um nome comum em Pernambuco. O povo acha diferentão, mas é um nome super comum lá. Pronto, Leandro, superchats são... a Cida Silva manda o seu superchat clássico com biscoito pra gente. Ela fala: bom dia, lindezas. E o Enio Barroso Filho diz o seguinte: faça como eu. Deixe de ser membro da Fiocruz e esteja do DCM. O Enio Barroso é a super figura no movimento Blog Pro. Um beijão para o Enio. Olha só, Sara Góes, deixa eu chamar aqui logo o professor, o doutor Manuel Fonseca. Ele tem que sair às 10 horas, se eu não estou enganado, então eu já vou pedir para ele, por favor, se despedir, fazer aqui as suas considerações finais, e fica à vontade, a palavra é sua, doutor Manuel, por favor. O que nós não podemos deixar jamais, Leandro, é de lutar por liberdade, por justiça, por igualdade, né? E pela democracia. Nós estamos vivendo um período muito difícil, nós temos que nos unir para podermos vencer essa batalha. Eu queria aproveitar, Sara, já que o Constantini estava com a blusa do Malcolm X, né? E pedir para você mandar para mim, depois o endereço dele. Eu queria enviar para ele o meu último livro,
que é Escravidão e Lutas de Libertação. Vai ser lançado no dia 23 de junho e faz um histórico da escravidão em poesia. Então, eu queria mandar para o Constantino, depois você me passa o endereço dele, tá bom? Tá, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. E continue bem, continue juntos, continue na luta. Tá bom, nós aqui agradecemos, doutor Manuel Fonseca, muito obrigado pela sua presença, sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Café da Manhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. E eu fico aqui de volta, volto com o André Constantino. André, eu queria saber o seguinte, o que você achou dessa história Duas coisas que eu queria saber de você. Uma é a seguinte, dessa história de que o nome dele, o Renan Calheiros, não é golpista, na verdade, ele sempre foi um democrata, e da filiação do Jean Willis ao Partido dos Trabalhadores. Né? Queria saber se você acha que o Jean soma num momento importante, enfim. Qual é a sua opinião sobre essas duas coisas? Em relação à filiação do Jean, ontem ocorreu um evento, né, com as presenças do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, né, de outros quadros do Partido dos Trabalhadores, em relação à filiação do Jean Willis. Soma sim, acho que soma, é um momento importante, é uma filiação como um quadro, como o Jean Willis, para o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos no momento de ascensão, né, depois de todo o massacre midiático que o Partido dos Trabalhadores sofreu, depois das prisões que ocorreram dos nossos grandes quadros, porque isso fazia parte do processo de destruição do Partido dos Trabalhadores. Você não destrói um partido sem antes macular a imagem dos seus grandes quadros, né? Então, a prisão dos nossos grandes quadros fazia parte da destruição do Partido dos Trabalhadores. E nesse momento, ainda mais quando Lula volta ao cenário político, nós estamos em um processo de ascensão. Isso sem sombra de dúvida, e a filiação do Jean Willis vem somar com esse processo de ascensão que o Partido dos Trabalhadores vem passando no Brasil. É o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina, é um partido que nasce da demanda da classe trabalhadora, é o partido que elegeu o primeiro operário presidente na história desse país, é o partido que elegeu a primeira presidenta mulher na história desse país, é o partido que construiu um dos melhores programas já existentes para esse país de inclusão social. Então, o PT ele tem a sua relevância e tem que ser tratado com muito respeito. Temos as nossas contradições, é óbvio, cometemos os nossos erros, e eu acho que eles devem ser apontados até para que eles possam ser corrigidos. Eu não tenho problema nenhum aqui em apontar os erros que o Partido dos Trabalhadores cometeu, até para que nós possamos corrigir. Você só corrige um erro quando você o reconhece. Então é importante reconhecermos os erros que nós cometemos durante as nossas gestões à frente da nação brasileira. Mas eu acho que é um partido de bastante relevância, porque eu sou muito cobrado, né, Leandro? Você sabe que eu tenho as minhas posições revolucionárias e não tenho problemas de externá-las, né, como a defesa das milícias armadas revolucionárias socialistas, para fazer a segurança da sociedade e também realizar a manutenção e a garantia de um governo dos trabalhadores. As pessoas acham contraditório eu defender uma revolução socialista e fazer parte do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de conciliação de classe. Eu não acho. Eu acho que eu cumpro um papel muito relevante e importante dentro do partido, que é empurrar o PT para a esquerda. A nossa função, e eu tenho tentado cumprir ela, principalmente depois da notoriedade que eu ganhei participando dos canais de grande porte no YouTube, dos canais progressistas, é empurrar o PT para a esquerda. E aí, falando do posicionamento da ex-presidenta Dilma, isso tipifica o quanto o PT hoje tornou-se um partido eleitoreiro, né? A posição da ex-presidenta Dilma em não apontar o Renan Calheiros como um golpista, como ele foi, que ele votou favorável, né, ao impeachment da ex-presidenta Dilma, então ele foi participante do golpe que resultou na merda que nós estamos vivendo nesse momento. Porque sabe qual é o grande problema, Leandro? É que os cúmplices do golpe, agora, eles querem tirar o corpo fora, né? Como se eles não tivessem feito parte do golpe, né? Então, assim, todos aqueles que foram cúmplices do golpe, participantes do golpe, encontram-se com as suas mãos manchadas de sangue. Eles podem até estar mudando de lado nesse momento. E bom que mudem,
mas eles cooperaram para a situação que nós estamos vivenciando nesse momento no Brasil. Porque o Bolsonaro não surgiu do nada. Filho feio não tem pai. Ninguém pariu o Bolsonaro, ele surgiu do nada, não. O Bolsonaro, ele é fruto da inércia das instituições burguesas, né? Ele é fruto disso porque quando ele votou favorável ao golpe da ex-presidenta Dilma, ele fez menção ao coronel Brilhante Ustra dentro do Congresso Nacional. Ele deveria sair de lá algemado. E ninguém fez nada, né? Nos corredores do Congresso Nacional, ele disse que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela era feia, assim, nos corredores do Congresso Nacional. E ninguém fez nada. Em uma entrevista a uma emissora de televisão aqui no Rio de Janeiro, ele disse que a ditadura matou pouco, que tinha que ter matado uns 30 mil. E ninguém fez nada. As instituições burguesas ficaram silenciadas, ficaram totalmente inertes diante do crescimento desse monstro. Então, as instituições burguesas colaboraram para parir esse genocida, esse miliciano, o Jair da Casa de Vida, esse vagabundo que a gente tem que derrubar por qualquer meio necessário. Por isso a importância desse ato no dia 29, tomarmos as ruas de todo o Brasil para que nós venhamos cessar o holocausto brasileiro, porra. Não dá mais para aturar o Bolsonaro, não. Não dá mais, não, Leandro. Vamos esperar mais o quê? Estamos chegando aí, nos aproximando a 500 mil mortes, 500 mil vidas perdidas por causa da inoperância de um governo genocida, sabe? De um sociopata que tem prazer na morte, principalmente na morte dos mais pobres, porque quem está morrendo no Brasil é a classe operária, o proletariado, é a classe trabalhadora, porra. E a gente tem que ter responsabilidade. Nosso partido é o Partido dos Trabalhadores, que nasceu da demanda da classe trabalhadora, porra. Então não dá para ficar pensando em eleição, não, porra. Não dá para tornar-se um partido eleitoreiro, não. Então, assim, eu fico indignado, Leandro, sabe? Aquele ato que teve aqui no Rio de Janeiro te dá náusea, porque é um escárnio. É um escárnio você ver o ministro da Saúde, que se disse favorável às medidas restritivas, sem máscara, em cima de um palanque político. Bolsonaro fazendo campanha política em cima de quase 500 mil corpos, porra. E ninguém faz porra nenhuma. O STF calado, esse Congresso Nacional calado, o Lira que não acata ali os protocolos de impeachment que já foram ingressados no Congresso Nacional, também outro cúmplice que tem que ser levado ao Tribunal de Haia, junto com o Rodrigo Maia. Junto com o Rodrigo Maia. Então, quem pariu o Bolsonaro tem que pagar. Tá? Ele tem filho, ele tem pai, sim. E ele foi parido. Então, assim, não adianta agora dar uma de isentão e querer tirar o corpo fora. Vocês têm culpa no cartório, porra. Todos vocês. Rede Globo de televisão também. A gente não pode aceitar, Leandro, que daqui a 30 anos a Globo vem emitir uma nota dizendo nós nos lamentamos por ter apoiado o golpe da ex-presidenta Dilma, lamentamos toda a perseguição midiática contra o ex-presidente Lula, lamentamos ter colaborado, de ter retirado o ex-presidente Lula do pleito eleitoral e ter elegido o Bolsonaro. Não, ela tem que pagar também. Ela tem que pagar também. Não adianta agora fazer um editorial querendo tirar o corpo fora, não, porra. Sabe qual é o problema do Brasil, Leandro? É que nós nos habituamos às conquistas incompletas. Você falou aí do golpista pela metade, né? Então ele votou favorável ao golpe, mas também lutou para que a ex-presidenta Dilma não perdesse os seus direitos políticos. Então é o golpista pela metade. Nós nos habituamos também com conquistas pela metade, por conquistas que não são completas. Isso aconteceu com a escravidão, né, com a falsa abolição do 13 de maio de 1888, que não foi acompanhado por política de reparação. Aconteceu na ditadura militar, onde a anistia anistiou os algozes e torturadores, e nós vamos nos habituando com essas conquistas incompletas, com essas vitórias incompletas. Chega, pessoal. Chegou a hora de a gente organizar a classe operária, a classe trabalhadora e o proletariado brasileiro. Sabe, não dá para a gente se reaproximar dos evangélicos através das lideranças religiosas. A gente vai cometer os mesmos erros. E ainda cai no engodo de achar que os evangélicos estão vindo para o nosso lado. Não estão. A gente tem que disputar essa massa de trabalhadores que está sendo enganado dentro desses tempos, porra. Voltou o tempo de disputarmos, Leandro, mentes e corações. A nossa luta tem que ir para além das urnas, porra. As urnas, elas são importantes, sim. A luta institucional tem sua relevância. Agora, ela tem que ser considerada um meio. Um meio para quê? Para a gente alcançar
o nosso destino final, que é o socialismo. Agora, para essa esquerda eleitoreira, as urnas é o fim, né? Tudo termina ali. Então, esse que é o grande problema, Leandro. Então, algumas atitudes de grandes quadros nossos é compreensível dentro dessa lógica. É uma esquerda eleitoreira e elitizada. Essa que é a grande realidade. Então, nada me assombra, nada nos assusta. O que nós estamos fazendo é fazer o nosso trabalho de base, o que nós estamos fazendo é empurrar o PT mais para a esquerda e continuaremos com essa árdua missão de ser aquela voz solitária clamando no deserto. Ô, André, você tem aqui preconizado desde sempre que a esquerda deveria ir para a rua, que tem que ter manifestação, e agora finalmente está sendo convocada para o dia 29 do sábado, manifestações em todo o país, fora Bolsonaro. Era isso que você imaginava? É dessa forma que você imaginava? Você acha que isso vai dar resultado? Você tem uma boa intuição sobre esse movimento? Você acha que ele é o primeiro passo, ou você acha que ele já é decisivo para essa campanha contra o Bolsonaro? Eu espero que essas manifestações que ocorrerão no dia 29 em várias regiões do Brasil não sejam também eleitoreiras, Leandro. Essa é a minha grande preocupação. Tá? Essa é a minha grande preocupação. Eu espero que nós estejamos tomando as ruas para derrubar o Bolsonaro. E aí eu quero deixar bem claro que nós não estamos indo para as ruas, pessoal, para ser um vetor de contágio da Covid-19, não, sabe? Porque as pessoas querem comparar a nossa ida às ruas à manifestação que aconteceu aqui, de pessoas sem máscaras, pessoas que são negacionistas. Nós estamos indo para as ruas, colocando a porra da nossa vida em risco, para dar um fim ao Holocausto brasileiro, porra. Então não vem nos comparar com essas manifestações insanas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, não. Nós não temos nenhuma relação com isso. Né? Nós estamos indo às ruas, colocando a nossa vida em risco para dar fim ao Holocausto brasileiro, porque, muito bem como colocou o doutor, o Bolsonaro não vai fazer nada para conter o avanço do contágio da Covid-19. Você vê, a nova cepa chegou, ele não fez nada, em vez dele criar uma barreira sanitária, não. Ele foi lá em Manaus, né? Ele foi com a sua comitiva, possa ser que alguém tenha sido infectado, e veio para o Rio. Ele está fazendo espalhar a nova cepa, ele não quer nem saber de nada. Ele quer espalhar a nova cepa, entendeu? A classe dominante já tomou vacina, vocês precisam entender isso. A burguesia nacional já tomou vacina. Quem está morrendo são os descartáveis, são os matáveis. Porque eles têm medo da criação de um exército de reserva. É isso que acontece no Brasil, pessoal. Então a gente tem muita responsabilidade e consciência de classe de estar indo nas ruas, sabe? Então não nos chame de insano e nem nos comparem com essas manifestações insanas do Bolsonaro, não. Respeitem a nossa militância e a nossa coragem e o nosso amor, porra, a porra do povo brasileiro. Porra. Olha só, eu vou pedir para a Sara ler uns últimos superchats, André, e me despedir de você, porque a gente vai ter que entrar agora na CPI, mas tem alguns últimos superchats, mas tem um que eu já queria, já que você prestar atenção, que é esse aqui, ó, o moribundo FHC acrescenta para o Lula. Teve essa foto agora, né, do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, tal. Isso foi muito comemorado, foi muito incensado nas esquerdas, a presidenta Dilma falou sobre isso também. Assim, eu até me canso um pouco de remar contra a maré. Eu acho que tem um valor simbólico, né? Para mim é inegável o valor simbólico dessa, mas do ponto de vista político, eu acho que, na verdade, não acrescenta nada para o presidente Lula. Eu acho que favorece um lado e não acrescenta nada para o outro. Favorece o Fernando Henrique, ele está lavando a biografia dele antes de morrer. Era um velho filho da puta que agora está lavando a biografia antes de morrer. Um golpista, um sujeito nojento que privatizou, que começou a destruir o Brasil, saiu do governo com 60 milhões de pessoas morrendo de fome no Brasil, assim, um canalha completo, que se comportou como um canalha desde então, que votou no Bolsonaro. É mentira que ele votou em branco. Votou no Bolsonaro e agora aproveitou esse momento e lavou a biografia aos 45 do segundo tempo. Como o STF, né, Leandro? O STF participou do golpe. Tá, mas eu digo assim, a pessoa específica, eu quero saber assim, se você reconhece o valor simbólico dessa imagem e tal, mas se você vê algum ganho político de fato, né, para o Lula e para a luta das esquerdas agora. Mais uma vez a gente vai bater na mesma tecla. Nós nos tornamos um partido eleitoreiro. Né? Eleitoralmente falando,
o Lula está errado em aceitar a reaproximação com a Igreja Universal, com o Bispo Macedo? Não. Eleitoralmente falando, ele está errado em tirar uma foto com o Fernando Henrique Cardoso? Não. Se reaproximar de uma aliança futura com o PSDB para derrotar o Bolsonaro nas urnas em 22? Não. Agora, taticamente, estrategicamente, realizando uma luta para além das urnas, sim. Mas só que a gente não realiza, Leandro, uma luta para além das urnas. A nossa luta hoje, do Partido dos Trabalhadores, da sua direção, é uma luta que é totalmente voltada e pautada nas urnas. Essa é uma realidade. E esse governo do Lula vai ser mais de conciliação de classe do que o que foi de 2002. Vocês não têm sombra de dúvida disso. Né? Vai ser um governo de conciliação maior do que foi o governo de 2002. Então, assim, tudo está se direcionando para isso. Então, nada me surpreende, Leandro. Infelizmente, a gente tem que empurrar o PT mais para a esquerda para a gente tornar-se um partido que realize a luta para além das urnas, que nós voltemos a nos preocupar em organizar a classe trabalhadora, fazer piquete em porta de fábrica. Eu acho que é isso. Né? Essa é a voz que clama no deserto. Agora, eleitoralmente, não está errado. Né? Mas politicamente, estrategicamente, taticamente, para aqueles que acreditam numa revolução socialista e que realizam a luta para além das urnas, sim. Eu acho muito ruim. Eu acho que o Lula não precisaria disso. Com o know-how que ele tem, com a força que ele tem. Uma coisa, Leandro, é vencer a eleição e você precisar realizar alianças quando você não faz maioria no Congresso, na Câmara Federal, para ter governabilidade. Isso aí eu entendo. Outra coisa é se aliançar agora, né, com figuras patéticas, né? Esse aí que privatizou quase todo o Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Mas, enfim, nada me surpreende. Então tá, vamos ler os últimos superchats, Saragóis, e se despedir aqui do André, porque já tá começando lá a Capitã Cloroquina. Vamos nessa? Vamos lá. Chupando pirulito, né? É peta. Vocês chamam de biscoito de polvilho, né? É peta, peta. É biscoito de polvilho, aqui no Rio é biscoito de polvilho. Esse é doce ou de salsa? É salgado. Doce só tem no Rio, o Biscoito Globo. O resto do Brasil tudo é salgado. É verdade. Vende o Biscoito Globo aqui. Eu nunca comi, nunca tive interesse. O Fábio de Sampa fala assim, para ajudar a tirar os comunistas do DCM da cadeia. Eu li isso aqui, né? Ô, maldade. A Maria Valente fala para manter a voz da liberdade sempre. Tiago Andrade fala assim, esse aqui eu li, sou prima do Romerinho. O Bruno Seron fala assim, se Canidé existisse, a Sara iria passar férias lá na semana que vem. Quase que eu ia para Canidé esse final de semana, só que o ar-condicionado do meu carro quebrou e não tem a menor condição de você ir de carro para o sertão cearense sem ar-condicionado. Não dá. O Jorge Ribeiro, que é meu conterrâneo, fala aqui, Sara, passando em Banabuiú, será que tem membro aqui? Rapaz, capaz, viu? Capaz. Se não me engano, a cidade de Banabuiú já teve prefeitura do PT, inclusive. O Bowie Oficial manda os superchat falando assim, dia 29 eu vou fugir, eu vou pra rua. E aí ele bota os emojizinhos dele. A Lourdes Flores pinga sem dizer nada, a gente agradece. O Fernandes da Silva fala, André, você leu, né, sobre o FHC? A Reginalíssima fala, André, lamentável a paralisia do Brasil e da grande maioria do povo. O silêncio dos representantes no Congresso Nacional, reféns do ataque e do desgoverno. O Edilberto Teixeira Pires fala, da aberração do deputado juiz Moro ladrão. Por isso querer saber se lançar candidato a presidente. Quando o pessoal vai crescer, deveriam todos virar Jean Willis, virar PT, sólido como o âmago da madeira de lei. Eita, menino. Rapaz. Leandro, tem um monte de desenho. E o Pedro provavelmente caiu. Pedro. Não tem problema, não. Então, vamos só se despedir aqui do André. A gente vê depois os desenhinhos e os membros. André, muito obrigado. Grande abraço. Espero você aqui de volta. Antes de encerrar, falar o seguinte. Claro. Muito importante acompanhar a CPI, mas enquanto a gente está acompanhando a CPI, privatizaram a Eletrobras. Pessoal, Eletrobras, é verdade. Você tem que ficar ligado no que está acontecendo. É legal a CPI, hoje tem a Capitã Cloroquina, os documentos que serão produzidos para a gente caminhar esse genocida tudo para o Tribunal de Haia, mas enquanto a gente está entretido aí na CPI, privatizaram a Eletrobras e a gente não fez uma mobilização. Verdade. Não fez porra nenhuma para salvar a Eletrobras e quem vai pagar essa conta é o brasileiro. Tá, Jô, então. Um abração, André. Obrigado, viu? Tchau. Saragóis,
Chegamos à nossa meta de 5, porque não vai ter CPI se não chegar, não, tá? Deixa logo. Vai ser falado. Pode entrar aqui o Pedro Zambada, aqui com o Nogueira, já quem for, mas não vai ter CPI. A gente não vai morrer. Nós vamos passar pelo vexame de morrer moço hoje, não? Menino, falta um membro. Quem quiser ver a causa aberta em leque do Leandro, baixaria. Gente, por favor, me poupa do vexame de morrer tão moço. Não me deixa ir para uma reunião de pauta do DCM com menos de 5 membros em uma live. Sara, está ficando uma coisa dramática, Sara. Não sei, vamos ter que começar de alguma outra forma. Vamos ter que começar, sei lá, usar uma tática miliciana, começar a intimidar. Começar a botar medo, né? Começar a botar medo. Olha, você que não mandou super chique, eu sei onde você mora, viu? Eu sei onde seus filhos estudam. Me bota no paredão. Ela disse isso mesmo, né? Depois eu fui ver o vídeo do meme. Que ela assim, eu tenho uma carreira bonita lá fora. Bota no paredão. Muito bom, a gente tem que treinar isso para a próxima reunião, Leandro. Quando olha só, membro, a gente... Gente, é o seguinte, tá faltando um membro. Aí, pronto, chegou. Adilson. Chegou bonito, hein? Chegou bonito com Google+, que não existe mais. Valeu, obrigadíssimo. Bom demais. Então, Sara, vamos contar os super sticks e os membros e abrir caminho para a CPI, para a Capitã Cloroquina, não? Deixa eu só pegar aqui o último desenho da Reginalíssima que ela mandou. Pegar aqui. Não estou enrolando. Ninguém notou. Vamos lá. Leandro, pô, me disseram que eu estou com visual evangélico hoje. Tá, bastante. Tá totalmente evangélico. Esse cabelo preso com essa roupinha, né, de crente vitoriana, tá totalmente evangélico hoje. Pior que eu mirei, assim, esse vestido aqui é da minha ex-sogra, é um vestido da década de 60. E aí parece. Eu pensei assim, cara, eu vou ficar muito vintage hoje. Bastante. Eu não consigo sustentar o visual, gente, eu sou muito cafuçu. Vamos lá. Pronto, separei aqui todos os desenhos. Ai, que legal, Heloísa C. Filgueiras manda um superchat aqui em homenagem ao Ceará. Ela tá falando que conhece Canindé. Gente, a questão não é conhecer Canindé, nem ter morado, nem ter parente. É estar em Canindé. Eu só vou acreditar quando alguém entrar aqui com a conta de luz. Sem essa prova material, não acredito que exista Canindé. Vamos lá, Sara Góes. Pauta em Canindé para eu poder chamar algum entrevistado de lá, porque tá preocupante. Ao vivo de Canindé, aí entra a câmera, não tem ninguém, aquela vazia assim. Os hipopótamos. Esses 3 hipopótamos que eu sempre sinto que é uma indireta, quem mandou foi a Reginalíssima, minha conterrânea, que provavelmente conhece Canindé também. A Lúcia Lopes de Oliveira manda a Perinha Fitness. A Perinha cheirada. A Perinha Namastê. A Cris Butner com a Perinha Namastê. A Margarete Eliane Costa manda a Perinha Super Funk da gente. A Perinha Tiete. Perinha Tiete. O Hugo S. manda como o Pedro Zobarda falaria, uma carinha de óculos super fofa. Super fofa. Ó, a nossa amiga Chapada. A Cida Silva manda a Perinha Chapada. A Adriana Copio manda um gatinho preto pra gente, massa. A Adriana Copio também mandou um arco-íro, né? Lindo. A Andréa Fonseca manda essa é nova. É o Zé Gotinha? Opa! O Pedro não tem educação nenhuma, né, rapaz? Como é que pode fazer isso? É um limão siciliano e um limão sertanejo se cumprimentando. Parece o Zé Gotinha. Isso aqui é para mostrar para vocês, que eu estou começando a mostrar isso em todas as lives. Se vocês forem dar uma saidinha para comprar alguma coisa, farmácia, etc. Esse é o cartão, é o tal do cartão pré-pago Google Play, que você compra, aí você raspa, vai ter um número de um cartão e você digita lá e pode se tornar membro sem ter cartão de crédito, comprando esse troço aqui. E, inclusive, tem vários preços, esse troço é ótimo, né? A Rosane Tavares manda um limão siciliano. Favela Não Se Cala TV manda uma perinha apaixonada aqui pra gente.
O Macunaíma Marcis manda esse 100 em vermelho, e o Ivo Miranda Gomes, meu conterrâneo também, manda uma super perinha super fofa, né, Pedro Zambarda? Ó, a Reginalista manda o superchat aqui. Sim, conheço Canindé, calou demais nas romarias. Minha filha. Você sabe a diferença entre romeiro e peregrino? A diferença é epistemológica. Hoje significa a mesma coisa. Mas sabe que romaria, romeiros, eram aqueles que iam para Roma. Eram aqueles, os católicos, que 1 a 2 vezes por ano se dirigiam em massa para Roma. Por isso chamavam romeiros, chamava romaria. E peregrinos são aqueles que se movimentavam pelo campo para fazer as suas caminhadas em direção a Roma ou a outros centros religiosos católicos. Peregrino se chama per agro, pelo campo. Daí vem o nome peregrino. Ok. Eu acho que eu merecia um membro e 2 superchats por essa pequena aula sobre a cristandade. Né? Os ateus sabem muito mais da cristandade do que a maioria dos católicos. Sabe? Porque eu li a Bíblia, ao contrário da maioria dos católicos que não leram a Bíblia. Eu adoro história da religião, assim, sou profundamente interessado pela história das religiões e pela história das peregrinações, enfim, pela Idade Média em geral. Conheço muito sobre religião, sei falar muito sobre teologia e sou ateu. Está vendo como são as contradições? Está vendo como é bom ser comunista? Pense nisso hoje, antes de fazer a sua filiação partidária. Mais algum membro? Não? Uma coisa interessante, Leandro, das romarias lá de Canindé, é porque quando eu me mudei para lá, era governo do PT, o pessoal dizia que o PT tinha acabado com as romarias, que as pessoas não estavam tão miseráveis, então elas não ficavam fazendo romaria para pagar a promessa. Então, basicamente, só tinha Romeiro do Maranhão, que sempre foi o estado mais pobre da região, né? Pois é. E tinha um religioso muito forte, então o pessoal ia para a igreja, orava, rezava, né? Aí saía, ia para o bar, bebia cachaça e fazia umas coisas lá de santo, gente. Era muito doido. Tanto que tinha imagem da Pombagira de gesso e do São Francisco, que eles eram vendidos na mesma banquinha. Era muito massa. Ó, você é ateu justamente porque sabe das religiões. Pois é. Bingo! A Reginalíssima fala aqui, peregrino vaga todo e qualquer dia? Ela está perguntando aqui. Não, só quando está bem fodido mesmo. Só quando a vida está muito difícil, sabe? Quando as pessoas recorrem às peregrinações e às romarias justamente porque elas estão em estado de desespero, de desesperança, ou porque, de certa forma, elas foram instadas a acreditar que foram curadas ou tiveram seus entes curados por divindades, e aí se sentem na obrigação de agradecer essas divindades. É um ciclo cultural que dificilmente vai ser rompido sem uma revolução bastante violenta, eu acredito. Ó, a Vera Lucas fala que Leandro é cultura. É, menino. Muito obrigado, Leandro. Ó, vamos lá, os membros, Leandro. Contar aqui os membros. Não vai ser muito difícil contar, né? Pois é. Carlos Liede Cecegolo. Enio Barroso Filho. Que história é essa, Enio? De novo? Uai, ele não era membro? Não é praticamente um sócio aqui. A Vanessa Vasconcelos está atualizando. Silvia Gáudio. E esse último, Anderson, né? Deixa eu recuperar aqui o nome. Adilson Carvalho da Fonseca. Adilson. 5 membros, né? Bom, batemos a meta, chegamos na meta. Às vezes acontece, eu estou falando aqui, chegando na meta, aparece o verdinho ali de um novo membro, mas pelo jeito essa mágica não vai acontecer. Gente, olha, está muito em cima da hora, a Capitã Cloroquina está lá defecando pela boca, mas está de máscara, pelo menos, na CPI. Vamos ver o que essa maldita tem para falar. Tomara que Renan tenha tomado café hoje. O que é? Tomara que Renan Calheiros tenha tomado café hoje, né? Porque semana passada ele tomara. Já que ele não é um golpista, assim, né? Pode ser que ele traga alguns benefícios legais para a gente na CPI. Então, um beijo e uma beija para todos os membros e membras. Um beijo no fígado de vocês todos. Vocês fazem parte e são muito importantes aqui do DCM, do Café da Manhã. Tempos difíceis, tempos bicudos, final do mês, eu entendo, não se preocupem. Daqui a pouco a gente melhora junto. E a todos que mandaram superchat, superstigs, a todos que participaram do chat, dando aí a sua colaboração. A Sara Góes levantou o dedinho, o que foi que houve?
superchats aqui. O Luiz Alberto Benevides. Opa, euro, em euro. Não, Leandro, é em real. Ele fala assim, da aberração do... Ah, não, esse aqui eu já li. É pro DCM comprar um biscoito Globo para Sara depois da pandemia, mandando um verdinho porque é a cor do salgado. Não gosto do doce, amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Eu gosto muito do doce, mas gosto muito do salgado, mas gosto muito do doce também. Muito bom. Eu gosto muito do biscoito Globo. O biscoito Globo aqui em Fortaleza. Porque é caro. Mas na praia do Rio também eu acho que mais é barato, né? Mas assim, na praia do Rio era barato. Uma comida, tomar com. Sei para a praia do Rio, mas não comer um pacote de biscoito Globo, tomando um mate leão gelado, mate com limonada, você não foi no Rio. Uma coisa maravilhosa. Vicente Moreira Rodrigues fala: Canidé é diferente de São Francisco de Canidé? Canidé. E São Francisco é uma cidade do sertão central cearense, São Francisco Canidé, onde tem o cânion da hidrelétrica. A Reginalíssima fala, além do Bob Dylan faz 80 anos hoje. Massa. Ok, eu nem gosto muito do Bob Dylan, sabia? Mas, enfim, vocês não estão preparados para essa conversa. Depois eu explico por quê. Eu acho meio chato, aquela voz de pato dele. Vamos encerrar isso aqui, vou começar a militar. Uai, você gosta de Romero Brito? Eu não posso não gostar.